Daniele Haloten, falando sobre direito. Olá! Você sabia que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais é o acesso à leitura? Quando eu fiz jornalismo, uns 20 anos atrás, eu não tinha acesso a livros em formato acessível para poder estudar. Com o advento da informática, isso foi melhorando. Hoje, eu posso ler um livro em formato acessível no computador ou no celular. E o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Brasileira de Inclusão proíbe expressamente a recusa de obra intelectual em formato acessível para a pessoa com deficiência, ainda que sob alegação de violação de direitos autorais. Então não se preocupe, se você vender um livro em formato acessível para um deficiente visual, você não está violando direitos autorais. Qualquer pessoa que comercialize livros aqui no Brasil é obrigada a oferecê-los também em formato acessível. Mesmo com essa proteção legal, na prática nós ainda enfrentamos muita dificuldade para conseguir um livro acessível. Eu não posso simplesmente chegar numa livraria ou entrar num site e dizer, ok, eu quero comprar um livro em formato acessível. Eu tenho que entrar em contato com a editora, que normalmente resiste em me vender o livro em formato acessível porque ela alega que tem o aplicativo. Só que nem sempre esses aplicativos são acessíveis para deficientes visuais. Além do mais, o parágrafo 2º do artigo 68 da LBI dispõe sobre o que é formato acessível para um livro. Então ela diz assim, que são arquivos digitais, claro, arquivos digitais, que possam ser lidos por leitores de tela ou outra tecnologia que vier a substituir esse leitor. Esse arquivo também tem que permitir o contraste dos caracteres, a ampliação dos caracteres, bem como a impressão em braille. E não tem como imprimir em braille um livro desses aplicativos, é preciso que ele esteja num arquivo para poder ser formatado e impresso em braille. Assim, da mesma maneira que uma pessoa que enxerga tem o direito de escolher um livro físico para ler, a pessoa com deficiência visual também tem o direito de escolher se quer um livro em EPUB, em Word, o melhor formato que lhe atender. E ainda a Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 68, prevê que o poder público deve incentivar a oferta dos livros acessíveis. E para ajudar nesse incentivo, o parágrafo 1º prevê que o governo, quando ele vai fazer compras de livros, ele tem que fazer licitações, publicar editais. Então ele tem que proibir a participação de editoras que não ofereçam livros em formato acessível. Olha só. Além do mais, a recusa injustificada de livros em formato acessível é considerada discriminação, que tem pena que pode levar de 1 a 3 anos de prisão, mais multa. E para ajudar ainda mais, o Ministério Público Federal ele firmou um acordo com o Sindicato das Editoras, sobre o qual eu vou falar num outro vídeo, só sobre ele. Um outro problema enfrentado por nós deficientes visuais para conseguir ler um livro é quando nós precisamos de um livro em braille, como quando tem que estudar uma língua, por exemplo. As escolas não nos oferecem esse material em braille, e daí a gente tem que entrar em contato direto com a editora, solicitar o arquivo, pagar caro para uma instituição de cegos imprimir esse arquivo em braille. E uma vez, só para vocês terem uma ideia, eu fui tentar, fui fazer uma cotação para ver quanto custava, e cada página em braille custava 50 centavos. Se nós formos considerar que
cada página em tinta equivale a 4 em braille, pelo menos, um livro de 200 páginas vai sair uns R$ 400, mais o valor que eu paguei lá para a editora. É difícil, né? Mais um gasto que eu vivo comentando com vocês, que encarece um pouco a vida da pessoa com deficiência, e daí você pode entender um pouquinho por que às vezes nós recebemos alguns incentivos fiscais. Então, lembrando, parágrafo 1º do artigo 42 proíbe a recusa de livro em formato acessível para pessoa com deficiência. E eu conto com você para divulgar esse vídeo para as editoras, livrarias, autores, escolas, para que a gente possa divulgar essa informação ao maior número de pessoas e que seja um pouco mais fácil para a gente conseguir esses livros. Se cada um que assistir esse vídeo divulgar para um contato desses que eu comentei aqui, já vai estar ajudando bastante. Eu agradeço muito a tua audiência, os seus comentários, que sempre contribuem aqui para o canal, sempre enriquece. E comentando aqui do último vídeo sobre mercado de trabalho, o Marcos Antônio diz que é contra a redução de jornada de trabalho para pessoa com deficiência, porque ele tem medo que isso gere ainda mais preconceito. E ele também parabeniza a minha chefe Zumara, com razão, viu, Marcos? O seu outro comentário e o comentário do Naziberto, eu vou comentar quando eu for falar sobre o vídeo que eu estou preparando sobre o acesso à cultura, tá? Que é bem pertinente com o assunto que eu vou falar aqui. A Marissa Mendes também manda o seu alô, parabenizando o canal. Obrigada a sua audiência. Se você não quer perder os vídeos, se inscreve no canal, ativa a notificação, fica ligado nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando lá, avisando que eu estou postando um novo vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Daniele Halotem, falando sobre direito.